E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no canal Odisseia de Literatura Fantástica. Hoje eu recebo a Gabriela Colitino. Gabriela, seja bem-vinda. Qual é a tua relação aí com a literatura? Eu sei que tu faz muitas coisas na área. Oi, gente, prazer. Eu sou a Gabriela Colitinho, eu sou fundadora da Agência MAG, uma agência literária focada em autores de fantasia, ficção científica e terror. Eu sou formada em jornalismo, tenho um mestrado em comunicação e uma pós em book publishing. Eu trabalhei muitos anos com marketing e tinha um canal no YouTube falando sobre literatura, principalmente de livros de ficção científica e de fantasia. E aí eu comecei a me aprofundar no mercado e resolvi que queria trabalhar com isso. Fui atrás e abri a MAG faz 2 anos e alguns meses, quase 2 anos e meio aí. E foi isso, eu resolvi que queria trabalhar com livros, sempre gostei de ler, sempre li muito, desde muito pequena, e agora eu transformei isso no meu trabalho. A Gabriela, então, ela é a nossa apoiadora da Odisseia de Literatura Fantástica. Gabriela, te agradeço muito por isso, por confiar Imagina. não só aqui no canal, mas também nesse evento, que é um evento para ser presencial, mas esse ano, no ano de 2021, vai ser virtual, uma novidade, então, que a gente vai estar fazendo em relação à Odisseia de Literatura Fantástica. Muito obrigado. E De nada. assim, Gabriel, me fala do trabalho da agência. Né? Diz assim, fala aí, não sei se você quer falar do teu catálogo de autores, como é que faz para participar da agência, Bom, né? As tuas publicações, é isso aí. legal. No momento, a MAG conta com 17 autores no nosso catálogo, e vão desde autores iniciantes que estão começando na carreira literária deles, até autores que já têm alguma coisa publicada, que já têm uma carreira aí começada, e autores como o Roberto de Souza Caruso, que tem aí 30 anos de carreira, que é um dos grandes nomes da nossa literatura de fantasia e ficção científica nacional. Então, a gente tem bastante coisa. Quem toma conta da agência sou eu e o Sol Coelho, ele é meu parceiro aí nessa empreitada. E a gente está aí, como eu falei, há 2 anos, a gente começou em 2018, no segundo semestre. Começamos com um catálogo bem pequeno, com a Ana Martino e o Roberto Fideli. Depois veio a Leite Sibila, ela foi nossa terceira autora a entrar para o catálogo, e a gente começou porque, bom, a gente tem que começar com quem a gente conhece, né? E aí, no ano de 2019, a gente abriu uma seleção de novos autores, e daí foram vindo outros autores, a gente foi conhecendo mais gente, e para as pessoas que têm interesse em serem agenciadas na MAG, provavelmente agora em 2021, no segundo semestre, a gente vai abrir um novo período para conhecer novos autores. A gente não está recebendo originais agora, mas provavelmente esse ano mesmo a gente vai avaliar alguns aí. O ideal é que a obra já esteja completa. Então, aí, ó, vocês têm um tempo para terminar o livro, deixar ele tinindo, passar aí para um leitor beta, mandar para o seu amigo ler, ter certeza que ele está bem legal para mandar para a gente. Muita gente não sabe o que uma agência literária faz. Nós não somos uma editora, embora a gente publique alguns livros, alguns contos dos nossos autores nas lojas digitais e tenha publicado um livro físico, foi um teste, assim. Nosso trabalho, na verdade, é colocar os autores nas casas editoriais mais diversas. Então, é fazer essa ponte do autor e o editor. Também é nosso trabalho cuidar de toda a parte burocrática, garantir que tem um bom contrato, garantir que os direitos autorais sejam pagos em dia, organizar a participação em eventos, toda essa parte de cuidar da carreira do autor para que ele tenha mais tempo para focar na escrita dele. É isso que o agente literário faz. Muita gente também pergunta como que a gente é remunerado. O agente literário não cobra, tradicionalmente, uma mensalidade, não cobra... a gente não cobra para trabalhar no seu texto. A gente ganha quando você, autor, recebe. Então, a gente ganha uma porcentagem dos direitos autorais dos autores, das obras que a gente agencia. Então, é do nosso interesse que as obras sejam vendidas o mais rápido possível para os melhores acordos possíveis. Uhum.
É como uma parceria, o autor precisa muito disso, né? Quantas Sim. vezes a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ser autor, querer ser editor ou youtuber, seja o que for, a gente não pode fazer tudo. Quanto menos, né, a gente conseguir distribuir esses trabalhos, melhor para ter foco na escrita, né? Então eu acho bem legal essa questão Sim. relacionada à agência. E não posso deixar de mencionar, né, que tu falou no Roberto, o Roberto, né, quando eu iniciei como editor Argonautas, ele escreveu o prefácio para o primeiro livro da Argonautas, o Sagas Volume 1. O Roberto já veio e fez a abertura, né, de Odisseia de Literatura Fantástica aqui com Sim. a gente em Porto Alegre. Né, então a gente já tem uma caminhada longa e ele é um grande autor mesmo, uma pessoa Com super certeza. legal, né, tá sempre disposta a conversar sobre literatura aí com todos. Né? O Roberto Fidel acabou publicando comigo também na VEC, Sim. Multiverso Pulp. Né? Então, pessoal, a gente vai também criando, né, esses laços. Né? Essa amizade ela é super importante para a gente poder também divulgar a nossa literatura e falar sobre ela, o que é assim tão importante. Né? E tu dá preferência, então, Gabriela, para que esses autores sejam autores de fantasia, ficção científica e horror nesse agenciamento? Sim, sim. Esse foi o foco que eu escolhi. Tem agências mais generalistas, tem agências que trabalham com públicos-alvos específicos, com faixas etárias de livros. Eu escolhi trabalhar com esses gêneros porque quando eu tinha o canal e convivendo aí com o Caluso, com o Roberto Fideli e com outros autores, eu percebi que muitos estavam desassistidos, que ainda faltava uma profissionalização desses autores. Se a gente quer que a literatura fantástica do Brasil vá para frente e alcance novos públicos e alcance novos leitores e que forme novos leitores, a gente precisa profissionalizar toda essa cadeia de produção dessa literatura. E aí eu senti que com a MAG era um jeito de eu ajudar nesse ponto, porque eu podia ter aberto uma editora, foi uma coisa que eu considerei, mas eu falei, editoras tem muitas, tem boas editoras aí, e que também são soterradas com uma quantidade absurda de pessoas querendo, porque a gente tem muito escritor de literatura fantástica. E a agência, querendo ou não, é um primeiro filtro que ajuda também os editores, porque confiando no trabalho de um agente, eles já sabem que o texto que vai chegar para eles, quando a gente oferece, é um texto que já foi trabalhado, é um texto que a gente confia, abrir essas portas para um autor iniciante, para um autor sozinho, é muito mais difícil do que quando você tem um agente, porque o relacionamento do agente com o editor não é com um editor, é com vários editores. A gente tem que conhecer todo mundo, a gente tem que saber quem está em qual casa editorial, quem publica o quê, quem tem mais interesse, qual que é o assunto do momento que está sendo buscado, e aí a gente consegue fazer esse trabalho com os autores para levar eles para as casas editoriais que tenham a ver com o que eles escrevem. Perfeito, pessoal. Fiquem atentos aí na agência MAG. É muito importante mesmo esse meio de campo, nesse conhecimento com os editores que muitas vezes falta para o autor. Né? Claro que ao longo do tempo e trabalhando a gente vai começando a conhecer mais esse mercado, mas mesmo assim, né, continua sendo uma tarefa difícil publicar um livro. Né? Não é fácil e a Sim. agência ela permite, ela tem esse cuidado e também ela realmente auxilia o autor. No exterior é muito comum, a figura do agente Uhum. literário é muito mais difundida, tem muito mais gente fazendo esse trabalho. Aqui no Brasil, isso ainda não é tão acessível aos autores e nem tão conhecido. Uhum. Mas eu acho que nos últimos anos tem rolado essa profissionalização desse campo do mercado, e isso é benéfico para todo mundo, principalmente para os autores que pelo menos têm um norte, sabe? Uhum. Quando eu pego um autor, eu não trabalho não levo só o livro dele para vender em algum lugar, eu trabalho com ele aquela história, a carreira dele, o que ele tem de pretensões. Então, se ele quer ser um autor independente tendo uma agência, tudo bem, a gente procura editoras independentes, ajuda ele nos textos dele no geral, mas tem autor que quer ser publicado pelas grandes casas editoriais, então beleza, é esse foco que a gente vai seguir. A gente adequa o nosso trabalho para o perfil de carreira e perfil do texto de cada autor. Eu acho que isso é bem legal e é essencial, né, para a gente amadurecer esse mercado. Uhum. É isso aí, amadurecimento, com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa, essa pergunta, quem está acompanhando o canal já sabe, né? Eu gosto de saber o que os convidados
pensam sobre literatura fantástica? Ou seja, o que é literatura fantástica para ti, Gabriela? Eu acho que é o oposto da literatura realista, que é a literatura que não tem um componente fantástico, que é a literatura do dia a dia, é a literatura de uma história que não é real, mas poderia ser. É difícil definir, né? O limite é bem tênue ali onde começa a fantasia às vezes, mas no geral quando tem elementos fantásticos, e os elementos fantásticos aqui são muito amplos. A gente pode ter a magia, a gente pode ter a ficção científica dentro disso, a gente pode ter o sobrenatural, a gente pode ter tanta coisa. Se você cria um outro mundo que não o nosso, você já está criando uma literatura fantástica, você já está criando uma coisa diferente. Se você cria uma sociedade em outro planeta, você está dentro do fantástico. É o oposto dessa outra literatura que a gente tem também. E aí, sem julgamento de melhor ou pior, para mim é tudo literatura. Concordo. Só que eu gosto mais da fantástica. Literatura, ela é importante, ela nos constrói, ela faz a gente crescer sem dúvida, né? Independente do gênero, né? Eu também gosto mais de literatura fantástica, mas literatura realista também chega até Nossa, a eu leio gente, muita coisa também. Tem coisas incríveis em todos os lados. Eu acho que é isso, né, gente? Quanto mais você lê, mais você quer ler coisas novas e coisas diferentes, e você consegue encontrar coisas incríveis em todos os gêneros. Com certeza. E já chegando ao final aí da nossa conversa, diz uma coisa, quais são os novos projetos? Pode revelá-los? Não pode? Posso que falar está de algumas acontecendo? coisas. Bom, acho que falando aí de projetos publicados pela MAG, a gente no ano passado publicou vários e-books dos nossos autores. A gente republicou uma novela do Roberto Souza Causo, O Par, que é uma novela amazônica que é baseado em relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados na Amazônia. A gente teve uma coletânea, O Vislumbre de um Futuro Amargo, que a gente escolheu 6 autores para imaginarem futuros em cima das premissas do Stephen Hawking. E esse livro foi o primeiro livro físico que a gente lançou, ele está à venda na Amazon, no formato físico, em todas as livrarias no formato digital. A gente lançou também, agora no fim do ano, o nosso último lançamento foi Magias de Ano Novo, que é uma coletânea fantástica de 3 contos de Ano Novo mesmo, assim, que se passam na virada ou chegando na virada do ano, todos com magia, todos com uma pegada mais jovem e mais fofinha. Eu queria realmente uma coisa fofinha. Acho que a gente estava vivendo um ano muito pesado, né? Continua, né? 2021, mas 2020 foi um ano muito pesado. E depois que eu publiquei uma coletânea chamada Vislumbres de um Futuro Amargo, 2 semanas antes de começar a pandemia, eu achei que podia terminar o ano com uma coisa fofinha. E agora, para o começo do ano, a gente vai lançar uma coletânea de viagens interestelares. A gente está quase terminando ela para ir para lançar para todo mundo, já tem capa, já tem tudo, então fiquem de olho, porque esse é o próximo lançamento da MAG. Tem vários autores, não lembro nem quantos são, acho que são 7. Legal, legal, coisa boa. Gabriela, muito obrigado, eu agradeço então pelo teu tempo dedicado à nossa conversa e também, mais uma vez, o teu apoio aí com a Agência MAG, né, para a série de Literatura Fantástica, e fica um abração virtual aí, e lá em 2022, quando a gente tiver o presencial, espero que a gente se encontre aí em Porto Alegre, com certeza. Tá bom? Eu já estava com a passagem comprada para o ano passado, eu fui na de 2019 e adorei, me senti muito acolhida, e é um prazer apoiar a Odisseia de Literatura Fantástica, e é um prazer estar aqui conversando com você. Valeu, Gabriela. Muito obrigado. Um abraço para ti, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o canal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigada.